lugar, sua presença que senti, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Olá, meu amigo, meu irmão internauta. Uma boa noite para você que está aí do outro lado. Que Deus possa ser a luz na sua vida, porque nós precisamos de olhar e enxergar o nosso Deus. Quero agradecer aí a igreja de Barueri, lá na Rua Sena, 426, eu me lembro, Vale do Sol. Nós estivemos sábado lá. Olha, não temos o que falar, porque fomos recebidos assim, muito bem mesmo. Uma recepção fora do comum. Eu fiquei muito feliz e os nossos irmãos também ficaram muito felizes. E que vocês continuem assim, recebendo como se fossem realmente irmãos, não só em Cristo, mas irmãos de sangue mesmo. Aquele que você ama, porque vocês trataram a gente super bem. E, se Deus quiser, em breve a gente estará novamente aí com vocês, louvando ao nosso Deus. Quero agradecer também aí a igreja de Marabá, ali na Cidade Líder. Que Deus abençoe vocês também. Que Deus possa iluminar cada vez mais os vossos corações e tenham essa fé firme, a fidelidade diante de Deus. É um prazer muito grande. Como de costume, vamos elevar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus para que não fale esse homem miserável e pecador, mas pelo poder do Espírito Santo, a mensagem venha de encontro às nossas necessidades, porque nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer, e é uma realidade. Sem Jesus, nós não conseguimos fazer nada. Eu quero orar ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por esse momento que nos concede e podemos estar aqui na TV Sinec com o programa Palavra de Fé para falar somente aquilo que o Senhor colocar em nossos lábios, Senhor. Que não fale esse homem miserável e pecador, mas pelo poder do Espírito Santo. Tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Por Jesus eu te peço, com perdão dos pecados. Amém, Senhor. Quero também louvar ao Senhor, porque quando Jesus aqui esteve, o caminho ele nos mostrou. Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade,
Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande Rei, para andar no bom caminho que lhe devem te viver. Ele é sempre seu amparo, ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei. Jesus é o nosso protetor, ele é o nosso grande Rei. E é uma alegria poder louvar ao nome do Senhor. Pois sem Jesus, verdadeiramente, nós não somos nada, só com Jesus. E hoje nós temos dois convidados especiais aqui, que já estivemos juntos aqui com o programa Braços Abertos, e agora nós estamos aqui no programa Palavra de Fé, juntamente com o nosso amigo Sérgio. Gostaria que ele viesse aqui apresentar o Serginho. Ele era o diretor do programa Palavra de Braços Abertos, e agora está aqui conosco aqui, trouxe uma mensagem aí, e ele logo vai falar a mensagem para vocês. Vai dar uma boa noite, né, Serginho? Para mim realmente é um prazer imenso estar aqui na TV Sinec, nesse programa Palavra de Fé. E fico contente pelo convite que foi me feito. Estamos aqui para participar, colaborar também. Amém. E temos o nosso amigo, sempre está conosco aqui, vira e mexe ele vem, é o nosso irmão também, o José Roberto. Tivemos juntos aqui praticamente quase 2 anos, né? Com o programa Braços Abertos. E agora estamos aqui. O Zé também vai dar o seu boa noite aos nossos amigos internautas aí. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo nesse momento. E que é um privilégio também, né? Estar aqui, o convite do Verde, do Serginho. O episódio, né, do programa Palavra de Fé. Trazendo sempre novidades. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Gostaria que nossos convidados sentassem aqui e o Serginho falasse aí, né? Qual é o tema que ele trouxe aqui para que o nosso público pudesse já começar a interagir, entender o propósito, saber o que acontece sobre a palavra de Deus, porque tem muitas vezes que a gente olha, mas não enxerga nada, né, Serginho? Qual que é o tema que você trouxe para... Olha, eu gostaria de falar sobre a visão. Falar sobre o olho.
importante a nossa visão, porque quantas pessoas tem cega no mundo que gostaria de enxergar? Ver a luz do sol, né, ver as cores, e não consegue. E pensando nisso, nós pegamos alguns temas para abordar e chegamos na conclusão que deveríamos falar sobre visão. Eu até gostaria de pedir aí o pessoal da produção que colocasse aí uma imagem para nós. Isto. Aí está o olho humano. E a turma pode falar, até podia falar, viu, Zé? Mas aí todo mundo sabe, o olho humano, todo mundo vê isso aí. Lógico que todo mundo vê. Eu vou falar a verdade. Às vezes a gente nem vê os nossos olhos. Às vezes nem vê. Quer ver só o que vai acontecer? Vamos continuar lá, que a outra imagem. Por favor. S1. Isto. Olha aqui. Como se divide nossos olhos? Temos várias partes, né? Por exemplo, temos... vamos pegar na parte de cima lá, pálpebras. A pálpebra superior é essa que fica piscando no olho. Né? Por que pisca? É para proteger nossos olhos, para de qualquer sujeirinha, qualquer cisco que entrar nos nossos olhos, aí a pálpebra pisca. Tem a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Então está ali a parte da pálpebras. E depois temos também aquela parte, a bolinha pretinha lá no olho, chamada pupila. Às vezes o pessoal, até na Bíblia mesmo, fala... Das pupilas. Fala o quê? A menina do olho. Isso, justamente. Isso, a menina dos olhos de Deus. Nós vamos comentar isso aí depois sobre a menina do olho também, né? E tem aquela parte branca, tem uma película que é a córnea. E aquela parte meio amarelada ali, é chamada, escrito lá, íris. Aquela íris é tão importante porque é ela que faz o trabalho. Porque aquela bolinha preta... Que emite. Aquela bolinha preta, a pupila, é um negócio impressionante. Não sei se você já percebeu, quando o sol está quente, ela fica bem pequenininha. E quando está escuro, ela fica maior. Ela se dilata, né? Se dilata. Por que acontece isso? É um mecanismo que Deus criou para que o homem conseguisse ver as cores, as coisas da natureza, coisas bonitas que ele fez. Então o que acontece? Se entra muita luz, e se ele ficar assim, igual está essa figura aí nesse momento, ela aberta desse jeito, o que acontece? Entra muita luz, a pessoa não consegue ver, ela não consegue. Aí o que tem que fazer? Ela tem que fechar um pouquinho para entrar menos luz. E quando é à noite, está escuro, ela abre um pouquinho mais. Tá certo? Vamos seguindo a outra imagem para a gente... enquanto a segunda imagem, se aquela pupila... ela é importante porque eu falei que as pessoas às vezes não olham os olhos. Por acaso, você já viu isso acontecendo nos teus olhos? De você olhar no espelho e perceber que a bolinha, aquela bolinha preta, está pequenininha e aumenta, tá dilata. Já percebeu isso? Você já olhou isso? Não olhei, mas tá vendo? Então você já olhou muitas vezes no espelho, já olhou, mas não viu. Nunca vimos. Então é isso que nós queremos comentar hoje, né? Olhar e ver, né? Você já olhou no espelho, não só você, mas como muita gente que está nos vendo nesse momento, que já olhou no espelho muitas vezes, às vezes olha, principalmente as mulheres, né? Olha a sobrancelha, os cílios e tal, e às vezes nunca reparou que naquela imagem, nós vimos agora há pouco, a pupila, quando ela olhou, se foi à noite, estava grande, e se foi de dia, dilata à noite para iluminar. É como o sol e a lua, né? É como o sol e a lua. O sol, durante o dia, você vê ele, você olha assim de longe, vê ele. A lua, depois você consegue ver toda a bola, porque você olhou para ela e você tem uma visão boa. Então ela diminui e aumenta. Mas quando enxerga a luz, ela fica bem pequenininha. Porque se abrisse ela e entrar muita luz, a pessoa fica até cega. Fica cega. Por isso, viu, Serginho Verde, os internautas que nos assistem aí, isso... Nós estamos falando hoje só dos olhos, né? Pequenino órgão do ser humano. Uma parte, então, né? Imagine que por isso nós acreditamos mais do que nunca na criação de Deus e não em evolução, né? Porque é impossível, né? A evolução tratar de um assunto desse assim, tão a ciência não consegue. Não tem como, né?
explicar. Entender. E isso é só os olhos. Imagine você todo o corpo humano, né? Me fugiu a palavra aqui, mas veja bem, é um mecanismo, né? Imagine todo esse mecanismo, né? Trabalhando assim de uma forma extraordinária, né? Só pode ser o Deus Criador, né? Eu vou pedir para a produção colocar outra imagem, que é interessante também. Olha só isso aqui. Aqui está um globo ocular, nossos olhos. Ali do lado, na frente, tem um lápis, onde o olho estivesse olhando aquele lápis. Ali passa para dentro do olho e se projeta lá no fundo. Só que lá no fundo do olho, ele se projeta de ponta cabeça. Sabia disso, Verde? Não. Então, ele se projeta de ponta cabeça. O que acontece com isso aí? Por que nós enxergamos as pessoas em pé e não de ponta cabeça? Porque quando a imagem passa ali pela córnea, aí passa pela íris, a íris tem dentro da íris tem aquela bolinha preta, que na verdade não é uma bolinha, aquilo ali é um orifício, que abre para que passe a luz, para que a imagem possa entrar ali. Quando ela entra ali, lá dentro, onde está aquela parte amarela, ali chama-se de cristalino, é um cristal, como se fosse uma lente, entendeu? Então, quando ela entra ali, ela para reduzir a imagem. Porque você imagina, nesse momento, nós estamos aqui, e vê essas imagens todas entre os nossos olhos. E ela fica pequenininha, porque passa por aquele cristal, e ele projeta lá no fundo do olho. Ali chama-se retina, entendeu? Então, quando chega ali na retina, está de ponta cabeça. Por que nós não chegamos de ponta cabeça? Porque ali para frente tem um nervo óptico que ele vai lá para o cérebro. No momento que ele passa para o cérebro, ele volta na posição normal. Já está trabalhando com o cérebro para que possa trabalhar e trazer a visão. Observando essas imagens aqui, vou ver na próxima imagem, por favor, ela vai colocar daqui a pouco, você vai ver o que acontece dentro do nosso olho. Olha aqui só, ali temos uma máquina fotográfica também. Olha lá, colocou um homem, a figura de um homem em pé, lá dentro do olho ficou de ponta cabeça. Por que nós não chegamos de ponta cabeça assim? Porque quando passa pelo nervo óptico, ele volta na posição normal. Ali do lado nós temos aí, vocês estão vendo aí, uma máquina fotográfica, que o nosso olho é semelhante à máquina fotográfica. O homem aproveitou, a ciência aproveitou a tecnologia que Deus usou para criar um homem, para criar o olho no homem, ele criou a máquina fotográfica, que é igualzinho. Ali na lente, olha lá, na lente tem um visor na frente, tem um orifíciozinho lá, e passa pela lente lá dentro, que é o cristalzinho. Quando passa ali, diminui, e lá dentro da máquina também fica de ponta cabeça também. Tanto nossos celulares, que tem essas máquinas fotográficas, filmadora. Neste momento, nós estamos sendo transmitidos aqui pelas essas filmadoras aqui, onde nós estamos. Acontece que lá dentro dessa filmadora, nós também estamos de ponta cabeça. Mas como passa pelo mecanismo eletrônico, ele volta a ficar em pé novamente. E quando chega lá até na internet, chega em pezinho, bonitinho, legal, né? Aí quando acontece que na máquina fotográfica, que o pessoal regula lá o foco, né? Aí a imagem vai certinha, e a máquina fotográfica é igualzinha o olho humano, não tem que mudar. Tanto um projetor de slides e qualquer máquina fotográfica, é tudo igual. Tudo nesse processo mesmo do olho humano. Deus criou o olho humano tão perfeito que a ciência teve que copiar. Tudo bem, inventaram aí as filmadoras, as máquinas fotográficas, que pega longe, telescópio, entendeu? Mas tudo baseando naquilo que Deus criou. Na ciência de Deus, o ser humano, ele na criação do ser humano, né? Detalhes que Deus colocou no ser humano, que realmente, como o Zé citou, que a ciência não consegue decifrar detalhe por detalhe. Ele vê, ele imagina, como você citou agora sobre a câmera, né? Que ela vai, coloca numa posição, depois que penetra, ela volta à posição normal, porque o cérebro também já leu, né? E aí você vai conseguir enxergar de uma forma nítida aquilo que você está. E um porém também que acontece com a visão, muitas vezes você mesmo com óculos,
você enxerga pouco, né? Mesmo muitas vezes com óculos, enxerga pouco. Porque o óculos ele tem uma lente. E o fator da lente? O que ela acrescenta ou ela desacrescenta na visão humana? Vamos ver sobre isso aí, então. Nós temos aí alguma imagem também, na sequência, que fala sobre exatamente isso aí, né? Por exemplo, eu tenho uma figura, que vocês estão vendo nesse momento, uma figura lá em cima, um olho normal. Ali tem, vamos supor que a imagem, ela tem que ir lá no fundo, igual eu falei aquela hora, a retina, né, que é onde fica no fundo do olho, onde dá o triângulo, onde termina lá, está escrito F lá. Então ali vai no finalzinho, ali chama retina. Então a imagem de um olho normal tem que chegar lá, na retina. Quando chegar na retina, vai para o cérebro elevado normal. Igual um projetor de slide que você vê assim, quando tem que colocar um telão, não tem? A imagem chega lá, num telão, na verdade. Então, essa imagem, pode deixar lá de novo, tá? Essa imagem, quando chega no telão, ela reflete a imagem. Porque bateu no telão. Ali também é a mesma coisa. Está vindo a imagem, tem que bater lá no telão, lá na retina. Ali que retém. Para poder distribuir. Por que nós enxergamos pouco? Ou enxergamos longe, igual você perguntou. Está vendo que a imagem de baixo tem um F, que a ponta daquele triângulo passou da retina lá. Por que passou? Entendeu? Devia estar ali no cantinho, bem no centro da retina. Mas a imagem, simbolicamente, ela passou. Porque quando uma pessoa enxerga longe e não consegue enxergar perto, acontece isso aí. Porque a imagem passa da retina. Então ela precisa usar um óculos para poder compensar. Para poder compensar. Para compensar, para corrigir. Então essa lente, ela vai diminuir um pouquinho, aí vai chegar a ponta do F lá, tem que encostar na retina. E mesma coisa acontece ao contrário. Na imagem de baixo, pode deixar de novo lá para nós, por favor. Naquela imagem de baixo, você vai ver que tem um ponto F, olha lá, o ponto F, ele não chegou na retina. O de cima, olha lá, o de cima passou da retina, certo? O de baixo, ele não chegou. Não chega. E tinha que chegar na retina certinho, igual a primeira imagem, está lá o ponto F. Então, nessa parte de baixo aí, a imagem não chegou. Essas são as pessoas, inclusive em cima, a que passa, a gente chama de hipermetropia. Pessoa que enxerga longe, mas não enxerga perto. Eu enxergo perto e não enxergo longe. Mas tem um porém também que eu queria que você desse mais, já que você está nessa área. Agora sim, né? Deixa aí, tá, por enquanto. Agora ali, ó, chama de miopia. A miopia. Eu tenho um grau em um olho e um outro grau no outro olho. Tem um que eu enxergo muito bem, tem outro que eu já não enxergo. Aí já são outros fatores de convergência de visão, que vai ter esses problemas aí de chegar mais com um, menos com o outro. Mas o importante que queremos analisar ali é que a imagem não chega lá na retina, porque aí são pessoas que têm a miopia. Se a imagem não chegar lá, porque a pessoa é míope. E às vezes um olho ela é míope e na outra ela é hipermétrope. Então, quer dizer, o outro passa e o outro não chega. Um compensa e o outro descompensa. Então, aí tem que compensar um e o outro. Entendeu? Às vezes a pessoa tem que usar o óculos para corrigir isso aí. Porque não pode ficar assim. Porque se a pessoa não consegue ler, não consegue ver, fica ali e tentando e não consegue. Pois bem, vamos chegar à segunda imagem também, a outra imagem, né? Você entendeu aí? Sim, quando ela chega na retina, ela para, ela joga, ilumina e você consegue enxergar. Então, que nem mesmo está na retina, lá, a miopia ou a hipermetropia, né? Se bateu muita luz, a pessoa aí que não enxerga mesmo. É só você olhar para o sol muitas vezes, depois você olha e não consegue enxergar. Aqui está mais clarinho ali, ó, né? Olha lá, a normal bate bem no fundo do olho. Agora já a miopia, olha o que acontece. Ela não está chegando. Ela chega antes, ali está mostrando que está passando e está chegando lá na retina, né? Mas o ponto de cruzamento ali está chegando lá, ó, antes da retina, onde a pessoa é míope. Então, quando aquela parte que amarelinha lá atrás, é o que a pessoa está enxergando, tudo embaçado. Está enxergando tudo embaçado. Aí nós vamos ver a próxima também. É que nem eu agora estou enxergando, mas eu só vendo os grandes, os pequenos eu não consigo já enxergar. Exatamente, porque aí passa a miopia, né? Eu já não consigo. Tem que usar uma lente para corrigir. Aqui está o caso normal, né? Ela parou na retina, e o de baixo, lá que a luz, vê que a luz passou, entendeu?
ela passou. Então, quer dizer, aquela pessoa ali é uma tem hipermetropia, que ela enxerga longe E não enxerga de perto. de perto não consegue enxergar, porque tem uma certa distância, porque a imagem bate na retina. Então, aquela certa distância, às vezes passa da retina. Aí tem que usar uma lente, um óculos, para que ela Compensando. voltar um pouquinho para trás. Por isso tem pessoas que não conseguem ver. Ali está a vista normal e a pessoa que tem hipermetropia. Ok. Então está aí uma pequena instruções aí sobre visão. Para a gente entender o que vai ser falado também, né? Aí só foi uma Exatamente. introdução. Como eu perguntei para você, você viu no espelho já seu olho se ficar? Você falou que não, né? Você já viu, Zé, também? Aí é difícil, né? A gente tentar, principalmente na vida corrida que a gente está levando aí, Não vê, né? quase que a gente não percebe. Não percebe, A né? gente não percebe a riqueza que nós temos, né? Então, você vê, né? Você aquele negócio que nós queremos falar assim, nós queremos falar hoje o tema, é a pessoa olhar e ver. Né? Olhar é uma coisa, e ver é outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, você olha você no espelho, mas você não vê tudo você no espelho. O que eu perguntei? Você olhando no espelho, você chegou a ver que a pupila diminui e aumenta? Você não viu, mas você não olhou no espelho? É isso que queremos chegar a uma conclusão. Porque a pessoa olhar e ver. Uma vez eu estava passando na cidade e eu ia comprar um material para o trabalho. Aí eu vi que tinha uma feira, que é difícil ver uma feira na cidade, não é verdade? Difícil ver uma feira, mas aquele dia eu vi uma feira na cidade. Falei, estava quase da hora do almoço, aí eu comi um pastelzinho, né? Que eu gosto de pastel. Aí comi um pastel, comecei a comer e quando está chegando quase no finalzinho, falei, isso é uma coisa, eu vou andando, porque assim eu ganho tempo. Mas como eu estava andando, tinha uma mulher sentada na rua com uma criança pedindo esmola. E eu só dei uma olhada para ela e eu vi que ela estava vendo aquele pedacinho de pastel que está na minha mão. Quer dizer, ela estava com fome. Então, eu cheguei à conclusão que quando a gente vê O objeto. a gente sente. A mesma coisa que a gente vê, a imagem entra pelo aquele orifício do olho e Atrai. converge e vai até o nosso cérebro. O que acontece? Você já percebeu, já aconteceu comigo muitas vezes, com vocês também deve ter acontecido, com você que está em casa também deve ter acontecido muitas vezes, você deparar com pessoas na rua pedindo esmola. Quantas pessoas você já não ajudou, recusou? Muitas. Olhou, mas não viu. Muito, sabe por quê? Você olha aquelas pessoas pedindo esmola, simplesmente mais uma pessoa pedindo esmola, mais uma. Então você só olha. Mas quando você vê uma pessoa pedindo esmola, porque tem hora que você dá. Reparou que tem hora que você dá? Mesmo você tem uma moedinha, uma roupa, alguma coisa, você pega e dá. Por que para uns você dá, o outro você não dá? Porque aquela que você não deu, você conseguiu enxergar e o outro... Você só olhou para ela. Só olhou e é simplesmente mais um. Mas quando você passa a ver aquela pessoa, aquilo entrou na sua mente, nos seus olhos, entrou na mente, aí você começa a sentir a necessidade sensibiliza, de ajudar. Sensibiliza, justamente. Você quer ver só, nessa pandemia que teve aí, quantas pessoas que passaram necessidade e quantas entidades procuraram ajudar. Só que tem entidades que não ajudou nada também, entendeu? Mas até a maioria que ajudaram, porque elas viram as propagandas, as necessidades das pessoas e tentaram ajudar. Quando pegou fogo aqui em Paissandu, num prédio, né, um pessoal lá da igreja já correu, pegou o carro, já pegou roupa, mantimento, já correu lá, passou, correu o pessoal. Por quê? Ele viu. Mas quem outra pessoa, foi só mais um caso que aconteceu, entendeu? Só mais um caso. Então o que acontece? Quando a pessoa só olha, não acontece nada. É que nem eu falei quando pede esmola, né? Por que umas pessoas se dão esmola, dá ajuda, e a outras pessoas se não ajuda de hipótese alguma? Por causa disso, porque você olha a pessoa, você sente a necessidade da pessoa. E tem outra coisa. Agora, mas o que tem a ver na Bíblia isso aí? Na Bíblia Sagrada, só na Bíblia tem mais de 700 itens que falam sobre olhos. Tem um monte que fala sobre visão, sobre ver, olhar, né? E Zé,
Sabe uma história aí que possa falar alguma coisa de ver, visão, olhar na Bíblia? Vamos ver aqui aquele olhar de Pedro, por exemplo, né? Pedro, ele aconteceu lá, quando Cristo chamou ele, ele estava no barco, né? Cristo chamou ele foi, não foi? Começou a ir andando nas águas e tal. Mas, em dado momento, ele começou a afundar. Por quê? Porque ele não olhou para Cristo mais. A princípio, ele estava olhando, né? Aí, ele começou a olhar aqui pelas ventanias, dificuldades, o temor, né? O fracasso. Aí começou a afundar. Ele olhou para Cristo. Ele olhou para Cristo, mas, né, como ele estava falando aí, ele olhou, mas não viu, né, que Cristo é o verdadeiro, né, protetor, né, que poderia ajudá-lo naquela ocasião. Sim, a visão dele no momento estava focada em Cristo. É como o Serginho citou, a íris dele, ao longe, ele conseguiu enxergar a Jesus, viu um brilho do qual humanamente não se vê. E ali ele enxergou aquele brilho e ele foi até Jesus. Quando ele desviou, é como o Serginho falou, a retina, ele só estava enxergando da onde? De perto. E não conseguia ver mais Jesus. Ali onde ele realmente acaba afundando e vendo que sem os olhos de Jesus, nos nossos olhos, nós não conseguimos. O Serginho citou aqui também sobre a necessidade das pessoas, da qual elas se encontram muitas vezes. Nós olhamos com os olhos, muitas vezes, da carne. E os olhos da carne muitas vezes não enxergam realmente aquilo que deveríamos de enxergar. Porque para penetrar a íris, você tem que ter uma visão, mas essa visão tem que ser uma visão divina. É como o Serginho falou de Pedro, e tem outras passagens do qual vai ser relacionado aqui. Estou lembrando um caso também de Pedro. Pedro, ele era um homem que gostava muito de Jesus e ele estava sempre de prontidão, ele era o primeiro a proteger Jesus, né? E Jesus falou para Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Não foi isso? Foi. Aí Jesus, depois de alguns tempos, Jesus foi preso, estava lá no Sinédrio sendo condenado, com aquela coroa de espinho na cabeça, tudo machucado, e lá estava aquela grande multidão no plenário lá. E Pedro estava lá no meio da multidão. No pátio lá. Lá no pátio. Aí quando um soldado olhou para Pedro, falou assim, mas você estava lá no meio. Você é amigão dele. Não, eu não, deve ser outra pessoa. Aí passou. Vem um outro Aí vem a outra mulher, a mulher viu, falou para ele também, olha, você é um dos discípulos de Jesus. Porque a sua característica não nega, as suas palavras, o seu jeito, mostra que você é um discípulo de Jesus, você estava com Jesus. E ele nega novamente. Até que veio o terceiro e falou, eu nem conheço esse homem. E o galo começou. Agora você imagina bem, né? Na hora que ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Você analisou uma coisa? Naquela multidão de gente, né? Naquele horário, qual galo queria cantar? Entendeu? Como é que acredito que foi só Pedro que ele ouviu. Ele ouviu. E ele sabia a razão. Só ele ouviu aquele cantar do galo. Quando ele ouviu aquele cantar do galo, aí ele olhou para Jesus lá, naquele monte de gente lá na frente condenando Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele viu que Jesus estava olhando para ele também. Aí quando ele viu Jesus, agora ele começou a ver Jesus. Ele olhou e viu, né? Olhou e viu. Agora ele passou a chorar amargamente porque ele lembrou que Jesus tinha dito para ele, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Né? Então é um exemplo aí de olhar para Cristo. E o interessante também que você falou das pálpebras, né? Muitas vezes quando você fica assim, piscando, ela faz o quê? Ela lubrifica também, né? Ela lubrifica. E naquele momento, Pedro estava com as pálpebras fechadas. E quando ele abriu e começou a piscar, ele olhou para Jesus, foi limpando a visão dele até ele se encontrar, realmente ver Jesus novamente. E aqui tem um outro episódio aqui de Geazi, né? Ou Geazi, como queiram, que era o servo lá de Eliseu, né? Isso. Aí ele olhou para o exército lá, né? As lutas, os inimigos e tal, e esquecia
né? Que o exército de Deus era o maior e melhor, e está ao lado daqueles que creem, né? Ele não conseguia enxergar. Então. Eliseu não estava preocupado, porque Eliseu olhou ao redor e viu aquele exército de anjos. Então ele olhou e viu, né? Ele olhou e viu. Quer dizer, a retina dele estava perfeita, ele estava olhando com convicção, porque ele tinha certeza do Deus que ele estava. Enquanto Gezer, ele não conseguia enxergar. Mesmo estando ali junto com Eliseu, que nem nós estamos aqui agora, olhando para a câmera lá, muitas vezes eu olho, mas eu não vejo a minha fisionomia deles perfeito lá na câmera, mas o Serginho e o Zé Roberto, eles veem perfeito. E é essa a diferença. Gezer, ele não conseguia enxergar e ver aquilo que Eliseu enxergava. Então esse é o problema, já naquela época, da visão também, que não conseguia ter. Você falou em anjo, né? Agora me vem na mente Balaão. Conta a história de Balaão. Se ele viu ou não viu? Balaão, ele ia lá perseguindo o povo de Deus, foi convidado para amaldiçoar o povo de Deus. Isso. Aí chegando num determinado momento lá, ele foi interpelado lá por uma jumenta, né? A jumenta dele, ele começou a andar e a jumenta dele não queria ir. E a jumenta dele foi pressionando ele na parede, não queria ir porque a jumenta estava vendo algo que ele não conseguia ver. Lá no caminho, então o Balaão, ele queria seguir, mas a jumenta parou. A jumenta não queria ir mais. Aí ele pegou e bateu na jumenta. Vamos, jumenta, vamos, por que você não quer ir? E a jumenta não ia, por quê? Ela estava vendo que no caminho tinha um anjo com a espada, porque se passasse lá, ele ia ferir Balaão. Ia ser ferido, justamente. E bateu a primeira vez. Aí depois voltou, bateu a segunda vez. Aí na terceira vez a jumenta não aguentou. Porque a jumenta falou. Por que você está me batendo? Né? Não é que te sirvo, não é que te carrego, por que você está me batendo? E é uma realidade, é verídico. É uma história verídica. Eu acho que o maior jumento ali era o Balaão, hein? Então, só que a jumenta, ela viu no caminho, que às vezes os animais vê que a gente não vê. Né? E a jumenta viu que tinha anjo lá na frente com a espada. O perigo que ele estava correndo e não conseguia enxergar. Tanto é que depois o anjo falou, se você tivesse passado, você ia morrer. Né? Então, ele olhava no caminho, mas não via. E não tinha visão. Jesus, na sua parábola, ele contou também. Porque os discípulos perguntavam para ele assim, mestre, mas por que você fala em parábola? A gente ainda às vezes não entende. Eu falo em parábola que vocês vendo, não vê. Porque às vezes coisa é para o futuro. Isso. Tem olhos, mas não consegue ver. Tem ouvido e não consegue ouvir. Tem muita gente que que nem o Zé Alberto estava comentando, na Bíblia fala mesmo, tem pessoas que é mais cego do que o cego. Jesus disse, né? Tem aqueles momentos que você, mesmo enxergando até bem, tem aqueles momentos que você passa do lado de uma pessoa que te conhece e ela até te cumprimenta e você passa e não consegue enxergar ela. São coisas assim que você fica abismado. Poxa, mas eu não vi. Ela veio na minha frente, na minha direção, eu não vi. É como Balaão. Balaão estava caminhando, o anjo lá esperando Balaão, porque se ele ultrapassasse aquela linha, ele seria morto. A jumenta estava ali, Deus usou ela para que pudesse salvar a vida de Balaão, porque a visão dele era curta demais. Ele não tinha a visão da qual Deus pretendia que ele tivesse. Por isso qualquer lugar, às vezes eu até brinco com a minha esposa, né? Às vezes eu fico assistindo a televisão e tudo. Aí você viu que aquele livro que estava do lado, um estava aberto, outro estava fechado? Não vi, não reparei. Mas você não está olhando para a televisão? Né? Às vezes, até mesmo o celular, que é tão pequenininho, às vezes a gente abre o celular aqui e começa a olhar. Vamos ver aqui as mensagens. Se eu abrir aqui, vou olhar um monte de mensagem. Aí eu só dou uma olhada. Só passa por cima. Eu passo por cima, dou uma olhada só. Não estou vendo, estou olhando. Se eu quiser ver, eu apertar numa lá, escolher lá e ver realmente que a pessoa está falando comigo. Entendeu? Então, às vezes a gente olha, mas não vê. Por isso que lá em São João, acho que é 5,39, que fala,
examinai as escrituras? 5:39. São João 5:39. Examinai as escrituras. Porque nelas... Por que examinar? Examinar não é só você ler. Pegar e como jornal. A notícia de hoje, depois, esquece. Dar uma verificada. Examinar o que é? Esquadrinhar, estudar a fundo mesmo. Buscar. É como o Serginho fez agora. Ele mostrou, ele ia trazer um tema, ele trouxe o tema, essa visão sobre a visão. Então ele trouxe o tema, mas para que ele trouxesse o tema, ele teve que fazer o quê? Olhar tudo primeiro ao redor, buscar aqui, buscar ali, para poder trazer nitidez, para que as pessoas acabem enxergando aquilo que muitas vezes nós não enxergamos. Você sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Sim. O que aconteceu com ele? Olha, eles foram lançados na fornalha. Então, por quê? Porque Nabucodonosor, que foi um rei, ele teve um sonho. Muito importante. Muito importante esse essa sonho. Colocação. Está na história, né, do mundo. Não, lá em Daniel, capítulo 3, do 2 em diante. 2 em diante. Né? Então, ele teve esse sonho, para vocês não entenderem. Esse sonho ele viu... Ele teve uma visão no sonho. Ele viu uma estátua bem grande, mas não conseguia entender. Ele queria que alguém explicasse para ele que esclarecesse o que era aquele sonho que ele teve. Até que os intérpretes dele não conseguiram decifrar. Porque ele não tinha, porque ele não lembrava, justamente isso. Ele viu a estátua no sonho, mas sumiu da mente dele, dos olhos dele, tudo aquilo. Como que pode eu falar para você? Fala-me o sonho que eu sonhei essa noite. Você vai adivinhar como? Não tem como. Fala para mim qual foi o sonho que eu sonhei essa noite. Foi o que o rei perguntou para eles. Eles não conseguiram. Mas aí tinha um servo de Deus, que era Daniel. Falou, ele consegue revelar sonho. E Daniel pediu tempo para orar, né? Foi primeiro. Os 4 orarem ao Senhor. Orar a Deus. Mas é interessante que quando ele falou que Nabucodonosor, ele era cabeça de ouro, esse homem ficou feliz da vida. O ego dele subiu lá em cima. Porque ele era o cabeça de ouro, ele era o mais importante, realmente. Era uma das nações realmente que estava no auge. Tanto é que depois ele fez a estátua todinha de ouro, né? Não só a cabeça. Por isso que aconteceu. Ele fez aquela estátua grandona, de acordo com o sonho que foi revelado para ele. Agora queria que todo mundo adorasse. Justamente. Falou, que olhasse para a estátua e reverenciasse ela, porque era o Deus daquela época. Olhasse com os olhos, enxergando ele como um Deus. A íris das pessoas tinha que estar voltada para Nabucodonosor. Ele deu a ordem, né? Nós que tocar os saltérios, tocar as flautas, os trompetes, as cornetas, nós que tocar, se todos têm que ajoelhar, adorar a imagem. Mas o que aconteceu com aqueles 3 homens lá? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ajoelharam? Não ajoelharam. Aí o soldado falou para o rei o quê? Olha, tem 3 pessoas lá que não reverenciaram, não. Aqueles jovens do qual o Senhor trouxe e colocou no palácio lá juntamente como os principais, não reverenciaram a sua imagem. O rei ficou enfurecido com isso aí, viu? Manda esquentar a fornalha 7 vezes que eu quero ver se vai ou não vai. E o que aconteceu? É interessante, eles foram lançados. Eles não adoraram e foi lançado lá na fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor enxergou? Não, mas ele tinha uma visão privilegiada, porque a posição que ele estava lá, dava para olhar aquela fornalha, porque aquela fornalha não foi só para os 3, mas ele jogava outras pessoas lá também, né, para queimar, e eles ficavam olhando lá do palanque dele, dava para olhar lá dentro da fornalha. Vendo as pessoas sendo queimadas. A tragédia. Olha como o sangue dele era tão ruim, ele queria ver como que era a tragédia. Quando jogaram os 3 homens lá dentro, ele começou a olhar lá dentro, para como é que eles estão morrendo lá dentro. Mas o que aconteceu? Colocaram 3 e eu vejo 4? Então, agora ele passou a ver. Aí que está a questão. Eu vejo 4 e um diferenciado dos 3 que estão lá, como uma luz também, lá dentro, naquele forno. Ele conseguiu enxergar uma luz em Jesus. Ele conseguiu ver a luz de Jesus lá naquela fornalha ardente. Coisas que não... Você vai olhar para uma fogueira, você não vai ver. É que você falou, você se olha no espelho, você consegue enxergar a bolinha dos seus olhos e ver se ela está dilatada ou se ela está encolhida. Muitas vezes nós não olhamos. E naquele momento, Nabucodonosor foi o quê? Dilatada a vista dele para que ele pudesse enxergar a glória do Senhor. Abriu os olhos, viu. Ali ele viu. Ele não foi um sonho, não foi nada que ele esqueceu. Ele contemplou ali a glória do Senhor Jesus no meio daquele fogaréu. Ainda assim você consegue ver um brilho maior. O fogo não é tudo igual?
Como é que ele conseguiu enxergar uma luz maior ali dentro, além do fogo? Veja bem, ó, quando ele estava só olhando, porque tinha o costume de olhar, né? O fogo pegando Para lá. ver as Ver a pessoas. pessoa morrendo lá dentro, ele tinha o costume de olhar. Quanto tempo, marcava até no relógio, Só quanto que dessa tempo. vez, quando ele olhou lá dentro, ele viu 4 pessoas, não 3. É interessante. O problema, a quem está citando, é de olhar e ver. Né? O que vai acontecer? Olhar e ver. Tem diferença. Tem muita diferença. Tem muita diferença. É o que eu falei. Eu vinha vindo passando, a pessoa me viu e eu não enxerguei ela. Não são coisas estranhas? Você vê a pessoa, vem ao seu encontro, muitas vezes você não enxerga a pessoa, ou até um parente seu, você não enxerga. Ela passa, ô Serginho, passei por você, você nem me cumprimentou. Então, E os seus olhos estavam focados viu? para você ver. Não estava. É que nessa vida corrida, né, que a gente leva, né, todo mundo correndo para lá e para cá, a gente quase não tem tempo, né, de ver, né, as necessidades das pessoas. Não é isso? Nós olhamos para todos os lados, mas muitas vezes não conseguimos enxergar. Não é isso? A necessidade que as pessoas têm ao nosso redor. Então, teve um episódio também, né, Serginho? Você ia até mencionar o episódio que houve com um daqueles que tiveram junto com os apóstolos lá, né, com os discípulos, que ele saiu de um lado para perseguir o povo de Deus do outro, e aconteceu um episódio nesse meio do caminho aí. Com quem que foi? Nós temos aí um exemplo também de Jesus contou uma parábola do samaritano. A parábola, tinha parábola que Jesus contava, que era caso que tinha acontecido realmente. Algumas reais. Algumas eram para coisa futura, mas tinha coisa que já tinha acontecido ilustrações também. verídicas e ilustrações. Esse caso do samaritano, Jesus contou a parábola que um homem descia de Jerusalém para Jericó e vieram os salteadores, ladrões ali, e roubaram todo aquele homem e bateram nele, deixaram quase morto ali no meio do caminho. Aí, de repente, desceu um sacerdote, hein? Sacerdote. Homem de Deus. Devia dar o exemplo. Ele deveria ter dado o Os exemplo. olhos deles deviam de estar alerta todo. Quando ele desceu, que ele olhou aquele homem lá caído no chão, coitado. Bateu nele, já quase morto. Mas eu não vou mexer não, porque vai envolver nisso aí. E ele não podia tocar no homem. Aí passou, deixou. Aí depois veio um outro também que deveria ter cuidado, um levita. Somente um levita. Ele deveria ter cuidado daquele homem lá. Mas não, ele olhou, nossa. Se ele colocasse a mão e ele estivesse morto, ele tinha que ficar 7 dias para poder se purificar. Porque não podia tocar em cadáveres. Mas ele não estava morto, ele estava quase morto. Porque ele não teve a visão, né? Então porque ele olhou. Ele olhou, ele viu o indivíduo ali. Ele só olhou a pessoa caída no chão. Ele viu percebeu, e foi embora. Ele só olhou, pensou no chão lá, caído, desmaiado lá, porque bateram muito nele. Até que desceu um samaritano. Quando o samaritano desceu, ele viu aquele homem no chão. Ele olhou, e viu. Já correu, já tentou ajudar. Olhou e viu e enxergou. Por isso que eu falo, quando a pessoa vê, ela procura ajudar. Por isso que eu falei naquele momento, quando as pessoas pedem esmola, algumas pessoas a gente não dá. E para outras pessoas a gente dá. Né? Por que para uma você dá e para outra não dá? Porque quando você vê a pessoa, você começa a ver a necessidade também. Mas tem outra coisa que a gente não deve ver. Sabia? Tem coisa que a gente só olhar e deixar para lá. Não deve ver. Olhar, mas não enxergar. Às vezes tem olhos para ver, mas não vê. Né? Mas é bom, tem coisa que é bom a gente não ver. Por exemplo, você vê uma vida alheia, também, que a Bíblia fala assim, ó, se os teus olhos forem maus, o resto do teu corpo também. Tudo mal. Se os teus olhos forem bem, vai tudo para o bem. E se você começar a olhar as coisas alheias, as coisas ruins, entendeu? O teu corpo começa a perecer. Se você começa, por exemplo, uma pessoa começa a olhar, se juntar com uma pessoa que é traficante ou que fuma, vamos supor, fuma cigarro e tal, etc., né? Assim envolver, ele começa a olhar ali, e depois ela está se envolvida com aquilo ali. Então, é melhor nem ver. Então, tem coisa que é bom não ver. Aí é bom ficar cego.
É porque se você atentar muito para isso, você vai começar a cobiçar, não é isso? E que diz o mandamento lá? Não cobiçarás. Né? E falar em negócio também em relacionamento, assim, um casal, por que uma moça, ela olha para vários rapazes? Está conversando, tem vários rapazes, mas de repente Ela enxerga só um. ela olha um. Ela consegue enxergar só um. Não, mas eu gostei de... Ou então um rapaz também, né? Tem vários colegas, várias moças e tal, e ele só olha para elas, não vê aquela moça. Mas quando ele vê, ele começa a sentir alguma coisa. Então ele vem a um relacionamento amoroso. Né? Então a gente estamos aqui ainda, tem bastante assunto para falar sobre esse é muito amplo, né? Mas o tempo não ajuda. E o olhar, né? Porque às vezes a gente percebe que tem alguém olhando para a gente, mas tem gente que não está olhando para a gente. Aí tem um sermão também que eu prego, a visão divina e a visão humana. Os olhos divino e os olhos humanos. Os olhos divinos vê futuro, enquanto os olhos humanos vê somente, que nem agora nós estamos aqui num local, nós estamos vendo somente as paredes, o sofá, a Andréia, estamos vendo a Janaína, quando nós olhamos para lá, mas nós não conseguimos ver além daí. Mas Deus, ele consegue ver além. Então Deus conhece o quê? O nosso coração. Ele sabe qual a intenção quando você olha e qual a intenção quando você não consegue olhar. Quando você olha com o amor de Cristo, você vê aquela pessoa e sabe que ela está passando necessidade e o seu coração é tocado. Quando você vê uma mulher bonita, muitas vezes você cobiça. Mas quando você olha uma necessidade de uma outra, você não olha com o mesmo olhar. Outra história também, está para acabar já o tempo nosso, mas só para citar um exemplo de um homem, um baluarte da Bíblia Sagrada, Moisés. Quando Moisés conversou a primeira vez com Deus, né, foi quando ele fugiu lá do Faraó, do Egito. Lá do Egito, que teve um incidente lá com um soldado. Ele matou um homem egípcio. Ele fugiu. E ele foi lá para o deserto. E no deserto, normalmente é quente. E quando tem muita caloria, igual aqui no Brasil, outros lugares, que é muito quente, alguma região, pega fogo sozinho. Sim. Sabia disso? Sim. Pega fogo sozinho, pela natureza. Então o sol está muito quente, pega fogo. E o Capim Moisés... seco, né? Muito seco. Moisés é acostumado a ver no deserto algumas sarças, alguma coisa pegando fogo. Mas teve um dia que ele viu uma sarça pegando fogo. E não sendo consumida. Então, primeiro ele olhou aquela sarça e percebeu que ela não queimava. Ela não se consumia. Não, deixa eu ver isso aí direito. E foi lá para ver. Quando ele foi lá ver, e realmente a sarça não queimava. Foi quando Deus falou para ele pela primeira vez. O que falou para ele? Ele falou, tira as sandálias porque o lugar que você está é um lugar santo. É um lugar santo. E é essa visão que nós temos que ter. Quando nós estamos na igreja, temos que lembrarmos que nós estamos num lugar santo. Olhar com os olhos divinos. Enxergar aquilo que o Deus deu de privilégio para nós, é que o Zé falou. O nosso intuito dessa mensagem de hoje, nessa conversa, é para que possamos ver e enxergar os princípios de Deus. Bom, queremos agradecer aí aos nossos amigos, nosso irmão internauta, e que possa ter essa visão divina, abrir os olhos, olhar e enxergar que Jesus te ama e quer você do lado dele. Essa visão é maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. Esse é o meu boa noite. Agora o José e o Serginho também vão dar uma boa noite. E terça-feira próxima, se assim Deus o permitir, nós estaremos novamente aqui com o programa Palavra de Fé. Um abraço aí para todos os internautas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam enxergar a Deus com um olhar de fé também. Então, uma boa noite a todos vocês e que possam realmente não só olhar, mas ver também, principalmente ver o caminho de Deus. Até mais.